Salve, minha galera! Tudo bem com vocês? Preparados para nossa avaliação de história logo mais hoje à tarde? Tenho a mais absoluta certeza de que sim. Pessoal, eu vim aqui nesse vídeo fazer aqui uma breve revisão dos conteúdos que a gente estudou em sala de aula, né? E vou fazer aqui, levantar aqui alguns pontos principais, tá, do nosso conteúdo, tá bom? E o conteúdo que eu trago aqui trata-se da civilização fenícia, tá? Da civilização persa e do povo hebreu, né? Esses conteúdos que foram trabalhados aí no nosso material em PDF que eu disponibilizei para vocês, tá bom? E na nossa atividade, tá? Então, tratando rapidamente dos fenícios, né? Localização geográfica, o espaço geográfico onde os fenícios ocupavam. Eles ocuparam, pessoal, uma região onde hoje é o atual Líbano, né? No Oriente Médio, banhado ali pelo mar Mediterrâneo, tá? Era uma estreita faixa de terras, tá? Completamente montanhosa, né? Terras completamente montanhosas, poucas planícies, tá? E muito das boas partes do território fenício eram improdutivos para a agricultura, né? O que faz a gente ver aqui qual foi a principal atividade produtiva, né? O principal trabalho dos fenícios, que era baseado no comércio marítimo. Tá? Então, toda a economia dos fenícios, mais uma vez, era baseada no comércio marítimo, uma vez como eles tinham terras lá improdutivas e insuficientes para a agricultura, era do comércio que se sustentava. Né? Era do comércio que se sustentava. Muito diferente das outras civilizações que a gente já estudou até então, né? Que era a agricultura, né? O principal. Nos fenícios, não. Nos fenícios era o comércio marítimo. Tá? O comércio marítimo que dava não só riqueza para eles, mas também como dava prestígio político, tá bom? Então, o comércio marítimo, pessoal, era o seguinte: eles iam atrás de riquezas, né, de outras riquezas, de outras terras nas regiões ali do Mar Mediterrâneo, fundavam colônias ali ao longo do Mar Mediterrâneo, inclusive a principal colônia dos fenícios foi a Cartago, que ficava ali no norte do continente africano, né, foi o principal fornecedor de alimento e riqueza para os fenícios, né, com Cartago, e de lá eles passaram, por exemplo, a fazer comércio, a estabelecer negócios na região ali dos celtas, não é? Ali entre o norte da África e a Península Ibérica, também na ilha da Sicília, na Itália. Eles também fizeram comércio com os gregos ali na região dos Balcãs, fizeram comércio com os egípcios, enfim, eles tinham uma relação comercial marítima muito intensa ali na região do Mediterrâneo. E essas colônias fenícias eram justamente para isso, era um entreposto comercial. Então, nessas colônias, eles produziam os alimentos e desses alimentos eles iam vender, né? E dessa venda iam levar as riquezas adquiridas de volta para a Fenícia. Então, era atividade produtiva baseado no comércio marítimo, tá? Quanto à organização política, né? Os fenícios eles não tinham assim uma unidade política, tá? Eles muito pelo contrário, era fragmentado, era com base em cidades-estados. Então você tinha cidades que eram autônomas, cidades que tinham sua própria liderança política, né? Sua própria liderança política, que tinham suas próprias leis, seus próprios regimes, tá? E o governo era conhecido como o governo da talassocracia. O que quer dizer isso, professor? Talassocracia significa dizer governo do mar. Ou seja, quem era o líder político? Era aquele rico comerciante, navegador marítimo que ia atrás de novas riquezas. Então, este, quando chegava lá na Fenícia, lá na cidade fenícia, com riquezas, estes era quem tinha prestígio e, consequentemente, também tinha poder e influência política, tá bom? Então, qual foi o principal legado dos fenícios? Né? O principal legado dos fenícios foi o alfabeto, né? Um alfabeto ali com 22 letras, tá? Um alfabeto fonético, né? Que trata de representar letras através do som, como A, B, C, né? Então, um alfabeto muito semelhante ao que nós utilizamos hoje em dia, né? Um alfabeto muito semelhante.
E o objetivo desse alfabeto era justamente facilitar as relações comerciais que os fenícios tinham, né, com outras sociedades, né, não só em suas colônias, mas como também em outras sociedades a qual eles mantinham. Então era mais fácil, né, ter uma linguagem mais fácil, e mais também padronizada, e aí fica fácil para trabalhar, né, e adquirir suas riquezas, né. Então isso é os fenícios. Agora os persas. Tá? Qual eram os principais pontos que eu destaco aqui os persas? Localização geográfica, onde hoje é o atual Planalto Central do Irã. Né? Lá no Planalto Central do Irã, lá onde foi desenvolver a civilização persa. Tá? Era uma região, né, também muito difícil, porque a grande maioria do território persa era deserto, né? Então era uma região de deserto. Então eles necessitavam de muitas terras, né? Eles precisavam de terras para a agricultura, eles não tinham como se manter, né, na agricultura. Então por isso que os persas empreenderam um grande império, uma grande conquista, né, ao longo do Oriente Médio e até mesmo no norte da África, né, justamente em busca de quê? Em busca de terras para a sua atividade agrícola, tá? Então os persas vão guerrear contra as civilizações mesopotâmicas, vai invadir todas as civilizações mesopotâmicas, vai invadir o reino de Israel e a Fenícia, vai invadir o Egito e vai ser barrado pelos gregos, né? Então os gregos lá na famosa período das guerras médicas, né, o período da história conhecido como guerras médicas, os persas vão sair derrotados ali pelos gregos. Então, mas antes disso, tá, os persas conquistou um vasto império. Então, qual era o regime político, não é, que eles adotaram para administrar este vasto império? Era o regime da teocracia, ou seja, o mesmo líder político é o mesmo líder religioso, onde política e religião andam juntos, né, no regime político da teocracia. Então, eles eram teocráticos, né? Tinha um estilo de política teocrática, né, os persas, tá? A sua principal capital, né, do qual eles se desenvolveram, era a cidade Persépolis, né? Então, foi justamente a partir da cidade Persépolis, num giro de 360 graus, foi que eles foram conquistando e conquistando outras cidades na Mesopotâmia, no Egito, na Fenícia, né, no reino de Israel, até ser esbarrado no grego, né, como aqui eu falei para vocês, tá bom? E o legado, professor? Qual foi o legado dos persas? Pessoal, o legado dos persas está na religião, que ainda hoje é praticada, né? Ainda hoje, boa parte da sociedade do Irã, atualmente, pratica essa religião, que é o zoroatrismo. O zoroatrismo é uma religião politeísta, sim. É uma religião politeísta porque ela tem dois deuses. Um é o deus do bem e o outro é o deus do mal. O deus do bem está sempre em constante luta com o deus do mal, tá? E o deus do bem sempre vence e o deus do mal sempre perde. Então, caberia a pessoa a que Deus ele quer escolher servir, né? Se ele quer servir o do bem ou se ele quer servir o do mal. Se vai servir o do bem, sempre vai ganhar, né? Se vai servir o do mal, sempre vai perder. Então é esse dualismo entre o bem e o mal, né? O zoroatrismo que foi fundado por então o Zoroastro, né? Daí o nome, Zoroastrismo. Tá? E o legado também consiste nos jardins paradisíacos, né? Grandes jardins belos com plantas e flores coloridas, né? Com água em abundância, né? Fontes de água em abundância, né? Em meio ao deserto, em meio a grandes desertos, também é um legado aí que foi deixado pelos persas, como também os estudos da astronomia, enfim, né? Também ligar ao estudo da astronomia, do céu, das estrelas, né? Também está ligado ali na civilização, nos povos persas também, tá? E o povo hebreu, né? Falando aqui do povo hebreu. O povo hebreu, pessoal, ele é um povo, chegou-se a formar um reino, dois reinos, na realidade, mas que não duraram muito, né? Originalmente falando, o povo hebreu, eles têm de uma origem na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e o seu principal patriarca é o Abraão, né? O profeta Abraão. Então, Abraão teria recebido a missão de Deus, né, para pregar a crença e a existência em um único Deus. Então, o povo hebreu
hoje os judeus, né? Foram a primeira religião monoteísta, tá? Foi a primeira religião monoteísta da história da nossa humanidade, né? A primeira religião monoteísta, né? Que é as religiões monoteístas, é aquela que temos a crença em um único Deus, né? Hoje, atualmente, nós temos essa religião monoteísta porque nós acreditamos em apenas, tá, em um único Deus, né? E foi Abraão que inaugurou isso, né? Deu o pontapé inicial para isso. E com isso ele passou a peregrinar, né? Esse anjo visitou ele, né? Deu essa missão para ele peregrinar, para ele pregar a crença na existência do único Deus, e que Deus daria a ele e ao povo dele uma terra prometida, que era a terra de Canaã, né? Então, Abraão fez isso, né? Recebeu essa terra, recebeu essa promessa, e coube a Abraão sair da cidade da Mesopotâmia e ir para a região ali, para a região ali banhada ali pelo Rio Jordão e o Mar Morto, né? Onde hoje é o estado de Israel, né? Atualmente, tá? Banhado por aquela região. E lá ele fundou o reino, e lá foi fundado, né, pelo povo hebreu, o reino de Israel, tá? Só que o reino de Israel foi derrotado e ocupado primeiramente pelos egípcios, né? Depois, como eles foram derrotados e aprisionados e feitos como prisioneiros de guerra, né, o faraó Ramsés os escravizaram, para logo em seguida, né, Moisés fazer o famoso êxodo hebraico do povo hebreu, que é a fuga do Egito para de volta à terra de Canaã e lá refundar o Estado de Israel. Tá? Por questões ali de divergências políticas, após a morte do rei Salomão, principalmente, tá? O reino foi dividido em dois, né? O reino de Israel, tá? E o reino de Judá, do qual o reino de Judá fazia parte o nosso líder cristão Jesus Cristo, né? Fazia parte ali do reino de Judá, tá? Que quando veio os persas conquistaram, né? Os persas, mas só que os persas conquistaram o reino de Judá, o reino de Israel, mas ali eles deixaram, vocês me reconheçam o poder persa, né, de Ciro Grande, né, o imperador persa, né, Ciro Grande, vocês reconheçam eu como seu soberano, como seu imperador, e eu deixo vocês cultuar a religião de vocês, né? Então, né, os persas conquistaram, mas meio que deixou o povo hebreu livre para ali exercer sua religião, as suas crenças, enfim, tá? Permitiu. Mas, né, veio os romanos, né, os persas foram derrotados pelos gregos, os gregos foram derrotados frente aos romanos, né, para fugir da escravidão dos romanos, né, o povo hebreu se dispersaram por várias partes do continente da África, da Europa e também ali da região ali da Ásia Menor, né, para fim de evitar ali uma escravidão, de ser mais uma vez dominado por uma civilização estrangeira que foi ali os romanos, tá? Então, basicamente, pessoal, esses são os pontos principais, né, que eu destaco aqui dos fenícios, dos persas e do povo hebreu, tá bom? Aguardo vocês aí mais tarde, boa sorte aí a todos, tudo de bom e valeu, pessoal. Tchau, tchau.